Muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, não deixem também de compartilhar. Quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos nós temos, mais o vídeo ganha importância, ele ganha destaque. E com isso nós conseguimos fazer com que mais e mais pessoas o recebam como sugestão do YouTube. Então os vídeos que têm muitos acessos, os vídeos que têm muito compartilhamento, os vídeos que têm muito like, o próprio YouTube divulga ele para pessoas que buscam assuntos semelhantes ou que estão passeando por páginas que também falam sobre questões correlatas com a nossa página, tanto da Seitonei quanto da Meditação Shinsokan. Então não deixem de curtir, curta mesmo, compartilhe, mande para alguma pessoa, algum conhecido, algum familiar, alguém que você saiba que vai gostar bastante ou que está precisando muito ouvir essa verdade, para que possamos levar ainda mais luz, mais esperança, mais fé, mais amor ao coração das pessoas num momento tão difícil como o nosso que estamos vivendo hoje e que tanto precisamos de união, de ajuda e principalmente de pensamentos luminosos e elevados. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo da Meditação Shinsokan. Uma bênção aí a todos que trabalham, que estão na linha de frente aí para ajudar com que nós possamos superar esse momento. Então, minha gratidão especial e meu abraço a todos que trabalham na área de saúde, todos que trabalham na área de segurança, na área de limpeza pública, que trabalham em mercados, que trabalham em farmácias. Meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Iniciaremos a nossa reunião fazendo a oração do livro Sutra Sagrada Verdade em Orações, a oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Então vamos lá. O livro que eu estou aqui, ele é a 37ª impressão e essa oração está na página 77. Então eu vou pedir a todos que, por favor, assumem a posição de oração ou uma posição confortável em casa, fechem os olhos e mentalizem com bastante força as palavras dessa oração que irei agora recitar. Oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Sou filho de Deus. Minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem, a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem recebe a ideia do mundo da imagem verdadeira. Se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus. Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra, com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim, infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, digna do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim, terá o poder da bênção, saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade, da alegria. Minha autoridade vem de Deus.
Por saber que minhas autoridade e capacidade vêm de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei, através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio o meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo sem nunca falhar. Agradeço a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Podem desfazer a posição de oração. Que todos recebam o meu caloroso abraço e vamos juntos hoje numa viagem muito grande de luz, de sabedoria, estudar um pouco mais essa filosofia da Seiti-no-e e hoje com um tema tão importante, um pouco complexo e bem profundo, que é exatamente o que é a doença. Então hoje nós vamos estudar e aprofundar bastante esse assunto, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de ler um relato que eu recebi agora, dia 1º de maio. Eu estou com vários relatos para ler aqui, só que ainda estou organizando e tentando trazer aqueles que estão mais adequados para o momento que nós estamos vivendo. Então, quem já mandou o relato, não se preocupe, dentro em breve lerei o relato, mesmo que demore um pouco. Graças a Deus, várias são as experiências daqueles que praticaram o ensinamento da Seiti-no-e e trouxeram inúmeros resultados. Então, vamos lá? Comecei a acompanhar o canal Shinsokan depois que iniciou a quarentena. Antes eu já acompanhava o canal da Seiti-no-e. Eu não fazia meditação em Shinsokan em casa, só na regional, em seminários nas academias. Em janeiro, comecei a ir toda sexta-feira à regional para fazer a meditação Shinsokan de oração mútua. Mesmo assim, ainda não fazia meditação Shinsokan em casa. Depois que vi uma das palestras do preletor João Ricardo, onde ele explica mais detalhadamente como e por que devemos fazer, e até que devemos pensar quando ficamos em silêncio, eu entendi melhor. Ele falou também da experiência dele com a meditação Shinsokan, e eu senti que podia fazer sozinho em casa, sem ficar com preguiça. Eu fiz junto com ele ao final da palestra. Foram 20 minutos e não tive nenhuma dor. Antes doíam os braços, as pernas, mas dessa vez foi diferente. Acreditei em tudo o que ele disse. Ele fala de forma assertiva e não tem como eu não confiar no que ele diz. Agora eu consigo fazer corretamente e alguns dias até mais de 20 minutos. Agora eu gosto de fazer a meditação Shinsokan. Muito obrigado por esse relato. Eu adorei, porque ele mostra exatamente isso, que nós somos capazes de fazer a meditação Shinsokan, basta que nós tenhamos essa vontade de ter esse encontro pessoal, esse encontro maravilhoso com Deus. E quando a pessoa que contou esse relato diz que eu falo as coisas de forma convincente, que não tem como não acreditar, tudo é mérito do professor Masaharu Taniguchi, do professor Seiichi Taniguchi e do professor Masanobu Taniguchi, que nos instruíram, que nos trouxeram essa doutrina de forma simples, capaz e compreensiva. Então eu nada mais faço do que reproduzir aquilo que está nos livros sagrados. Então quem é assertivo, quem é fácil, quem é convincente, quem traz a verdade de forma clara e expressiva, é o próprio professor Masaharu Taniguchi, professor Seiichi Taniguchi e professor Masanobu Taniguchi. Ele, como os nossos orientadores, eles trouxeram a verdade de uma maneira extremamente compreensiva. Então o mérito é deles e de Deus. Então, a verdade que é exposta nas palestras, seja minha ou de qualquer outro preletor da Seiti-no-e, vibra dentro de você, vibra dentro de qualquer pessoa que esteja pronta para ouvir, e ela consegue sentir essa identificação. Sentir a identificação é o processo de convencimento. A pessoa fala assim, puxa, isso que ele está falando é verdade, eu consigo entender, eu consigo acreditar. Como ela se identifica, ela se predispõe a manifestar. E no momento que ela manifesta, as coisas acontecem. E é exatamente neste ponto que eu quero começar a trabalhar. Então, muito obrigado pelo relato, parabéns, vamos continuar a praticar a meditação Shinsokan sem falta. Lembrando que no canal da meditação Shinsokan, nós temos as práticas da meditação Shinsokan com os tempos de 7, 10, 15, 20, 30 minutos. Em breve estaremos colocando mais tempos para que você possa fazer em casa, você que ainda não tem o hábito de fazer a meditação Shinsokan todos os dias, para que você possa fazer em casa, aprender e começar a se deleitar cada vez mais com a descoberta, com a relembrança da sua natureza divina.
Pois bem, semana passada, durante a palestra, veio uma mensagem que me chamou muito a atenção. O Gustavo leu essa mensagem e ele me contou depois da reunião. Porque nem sempre nós temos condição de fazer uma interação, seja pelo tempo, seja pelo próprio trabalho do conteúdo. Então, o Gustavo, ele viu essa mensagem e depois ele comentou comigo, e eu fiquei pensando essa semana inteira sobre essa mensagem e decidi hoje falar sobre vocês exatamente no tema que a pessoa mandou. Pois bem, num dos canais foi colocada a seguinte mensagem: como é que a Seichonoye pode falar que a doença não existe, sendo que tudo que está ao nosso redor, sendo que está o caos de uma pandemia ao nosso redor, como é que pode falar que a doença não existe? E é exatamente este ponto que eu quero trabalhar com vocês. O que é a doença? O que é esse fenômeno da doença? Para que nós possamos entender o que a Seichonoye prega, para que nós possamos entender perfeitamente o que nós estamos falando de forma compreensível, lógica, aceitável e com base, seja tanto religiosa, filosófica quanto científica, nós precisamos aprofundar e dar base inicial. Para isso eu já vou começar com o quadro negro. Então, muito bem. Para que a gente possa entender esse raciocínio da Seichonoye, nós temos que começar do básico. Qual é o básico? A premissa. O que é a premissa? É a base, é o fundamento, é da onde surge o pensamento, ou de como é construída toda a lógica do fundamento filosófico da Seichonoye. Em tudo há premissa, gente. Todos os pensamentos existem premissas. Estudar a premissa, estudar a base, estudar o fundamento, estudar exatamente o pilar daquilo que você acredita, é a base, ou exatamente a essência da filosofia. É você começar a entender o porquê que nós fazemos isso, ou por que isso decorre. Então, quando, por exemplo, você vai estudar o fundamento de uma Constituição, quando você vai estudar o fundamento de um motor, quando você vai estudar o fundamento da energia elétrica, você vai estudar exatamente aquela teoria que estabelece todos os princípios que vai decorrer todo um raciocínio lógico em cima. Então, as pessoas que não conhecem o fundamento são pessoas que simplesmente repetem e não entendem como aquilo surgiu. Por isso que é tão importante você compreender os fundamentos, as bases, aquilo que sustenta as bases, os pilares dos ensinamentos, os pilares, aquilo que dá sustentáculo, aquilo que dá suporte. Então, quando nós entendemos qual é a base, nós conseguimos compreender como é construído todo aquele raciocínio, e tanto aquele raciocínio de forma lógica, como aquilo fático que também dá suporte a essa construção de ideias. Então vamos lá. Qual é a premissa, qual é o fundamento, qual é a base, quais são as bases, quais são os pilares da Seichonoye? Começa numa verdade grandiosa. Qual é a verdade? Só existe Deus. Então, essa é a premissa básica. Então, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, essa é a premissa básica. Como nós partimos dessa premissa básica, nós não só estamos afirmando que Deus é o único Criador, como nós estamos falando que Deus é realmente o único Criador. Então, isso é o que a gente chama de teoria única espiritualista, ou seja, só existe Deus, não existe um outro Criador ou alguém capaz de realizar forças antagônicas a Deus. Então, só existe Deus e o que vem de Deus. Essa é a premissa básica do ensinamento da Seichonoye. Então, a essa premissa básica, a esse ensinamento, a essa percepção da existência única de Deus, nós chamamos de, em japonês, Jiso, e em português, imagem verdadeira. O que seria imagem verdadeira? Seria exatamente essa criação única de Deus. Criação única de Deus. E presta bem atenção, Deus aqui, a Seichonoye não trabalha Deus com a questão subjetiva, ou seja, Deus como uma pessoa. Deus nós trabalhamos como a infinita força. Deus nós trabalhamos como a infinita sabedoria. Então Deus, tanto que o professor Masaru Taniguchi chama Deus várias vezes a grande vida, ou o fluir da vida, o eterno fluir da vida, a vida que flui eternamente. Então, esses nomes são para denominar aquilo que é sagrado. Sagrado. Por quê? Se tivermos a visão de Deus como um ser individual, com limitações,
não é o mesmo Deus que nós estamos afirmando. Então, Deus aqui é a palavra para exprimir sagrado. Ah, a pessoa vira e fala assim, eu não gosto da palavra Deus porque Deus remete à religião. Então, nós podemos trocar a palavra. Deus, pelas palavras, vida perfeita. É a mesma coisa. Vida perfeita. Utilizamos a palavra Deus porque na concepção cristã, ela é facilmente entendida. Na concepção judaica, nas concepções das igrejas descendentes das bases judaicas cristãs, que normalmente é o Ocidente, a palavra Deus cai muito bem. E também tem muitas religiões orientais que a palavra Deus cai muito bem. Então, vida perfeita, a vida que flui eternamente, a vida que não cessa, a sabedoria infinita. Então, essas denominações, elas conseguem trazer a nós a ideia de que é a perfeição e o infinito que são características da vida, da sabedoria do nosso Criador. Então, por ser perfeito é infinito, por ser infinito ele é perfeito. Então, são as características que fazem com que nós consigamos entender que essa é a criação, é a imagem verdadeira. Que na Bíblia é citada no Gênesis, quando Deus criou o mundo e olhou e disse, tudo é muito bom. Para que Deus perfeito olhasse tudo e falasse, tudo é muito bom, é porque tudo que ele criou também é perfeito. Então, essa é a premissa pela qual base aceite a Noé. Então, a imagem verdadeira, ela é perfeita, ela é infinita. E ela se manifesta, ela se projeta no mundo fenomênico. Então, o mundo fenomênico é um mundo regido pelo tempo e espaço. Deixa eu apagar aqui, porque eu já vou precisar de espaço para a gente ir construindo o raciocínio. Vão acompanhando para que vocês consigam entender a quem não tem familiaridade com a filosofia da Seite Noé. Então, o mundo fenomênico, esse mundo que nós sentimos com os 5 sentidos, o mundo fenomênico, ele é um mundo que ele é regido pelo tempo e espaço. Ele é exatamente a maneira como o infinito e o perfeito vai se projetar para ser sentido. Então, para ser usados nos sentidos. Então, o mundo fenomênico é o mundo dos sentidos, que é uma realidade, entre aspas, é uma manifestação de tempo e espaço, em que o infinito vai se desenrolando, tornando-se finito para que possa ser percebido. Então, o perfeito e o infinito utiliza-se do tempo e espaço para que se projete no mundo fenomênico que possa ser sentido. Então, olha lá. O mundo perfeito de Deus, ele é absoluto, ele é perfeito, ele é infinito. Para ele ser sentido, ele vai e se projeta no tempo e espaço, a fim de que ele, como se fosse um filme se desenrolando, ele possa quadro a quadro manifestar-se, projetar-se para ser sentido. Então a Seite Noé faz uma clara divisão entre o mundo da imagem verdadeira e o mundo fenomênico. O mundo da imagem verdadeira é o mundo da criação. O mundo fenomênico é o mundo da projeção. Então, esse é o mundo que existe e esse é o mundo que se projeta. Então, nós falamos que o mundo da imagem verdadeira é realidade, e o mundo dos fenômenos, o mundo dos 5 sentidos, é projeção. Projeção. Então, compreender isso é fundamental para você entender. Por quê? Qual é a nossa premissa? Só existe Deus, só existe a vida perfeita, só existe a vida que flui eternamente. Essa é a nossa premissa básica. O mundo fenomênico é projeção. Ele é apenas uma manifestação, uma das formas de manifestação da vida, para que a perfeição e o infinito sejam sentidos. Então, ele não é um mundo da realidade, ele é um mundo da projeção. Prestem bem atenção, exatamente por ser o mundo da projeção, é que é um mundo que se altera. Como é que ele se altera? Dependendo da realidade, do tempo, do espaço
e de um elemento que nós chamamos de mente, a projeção altera. No mundo da realidade que foi criado por Deus, há alteração? Nenhuma, porque é um mundo perfeito, é um mundo infinito, é um mundo que já foi criado por Deus. É um mundo que Deus olhou e disse, tudo é muito bom. Então, no mundo de Deus, não há alteração, a perfeição, a graça, o paraíso, o reino dos céus já existe. Ele já está pronto. E Deus já abençoou falando que tudo era perfeito, tudo era muito bom. Então, no mundo da imagem verdadeira, não tem alteração. E no mundo da projeção? Tem alteração. Dependendo da mente, dependendo do tempo e espaço, dependendo dos sentidos, a projeção se altera. Então, isso aqui precisa ser compreendido exatamente para que a gente entenda o que é que nós estamos falando. Então, nós temos o mundo da realidade e o mundo da projeção. Podemos trabalhar isso ainda com outras nomenclaturas. O mundo da realidade, verdade vertical. O mundo da projeção, verdade horizontal. Podemos ainda falar mundo da primeira criação, mundo da segunda criação. Ou seja, o mundo criado por Deus e o mundo criado pela mente. Então, o mundo fenomênico é um mundo de alteração. Ele não é infinito, ele não é eterno. Ele é simplesmente uma projeção, como um filme, que tem início, meio e fim. Ele tem início, meio e fim e acaba. E o mundo da realidade não é um filme, é exatamente a essência, é exatamente a substância. Compreendendo isso, nós começamos a entender a profundidade da Seichonoe. Aí algumas pessoas questionam, como eu já ouvi, mas isso que você está falando é um absurdo, você não tem nada que mostre ou que demonstre isso daqui. Se nós pararmos para pensar na própria base da existência do mundo fenomênico, a gente vai começar a entender como é que a gente consegue abstrair isso daqui a partir das próprias regras do mundo fenomênico. Olha que interessante. O mundo fenomênico é regido por leis. Essas leis são absolutas. Essas leis, elas são exatamente porque elas são de aplicação em todos os lugares, elas são leis que permitem a organização do mundo da projeção, mas demonstra que é uma sabedoria, por detrás do mundo fenomênico. Olha que interessante, em qualquer lugar do universo, as moléculas sabem como se organizar. Como é que o átomo, quando ele encontra outro, ele sabe que ele pode se juntar ou não? Ou como é que ele sabe que em determinadas temperaturas, ou como é que eles sabem como se organizar, ou como é que os elétrons conseguem ficar rodeando o átomo de uma maneira assim perfeita, ao ponto de transformar o átomo em moléculas, transformar as moléculas em elementos químicos, e esses elementos químicos vão realizando exatamente ligações físicas com outros elementos e vão compondo a matéria de maneira tão extraordinária no universo inteiro. É impressionante a gente perceber que por detrás disso há uma sabedoria, há uma matemática incrível, algo assim fantástico que extrapola o próprio raciocínio humano. Se nós pararmos para pensar aqui, como é que duas moléculas, como é que a molécula de H2O, uma de hidrogênio e duas de oxigênio, sabem exatamente como se encontrar para formar água? E mais, elas permanecem juntas, mudam seus estados, mas elas sabem exatamente o que fazer. Como é que as reações químicas, elas acontecem de uma maneira lógica, elas acontecem de uma maneira ordenada? Há uma sabedoria superior por detrás de tudo. Não há um mero acaso. Um ponto interessante, só para abrir um leque aqui para a gente meditar e raciocinar um pouco sobre essa grande sabedoria que atua no mundo fenomênico. Os cientistas hoje em dia calculam que mais ou menos a idade do universo está em torno de 13,7 bilhões de anos, com um erro aproximado aí de 0,2%. Isso é uma visão que essa construção dessa idade do universo foi algo que demorou em torno de 70, 80 anos para os cientistas começarem a chegar a um termo de que mais ou menos essa idade do universo. A teoria do Big Bang afirma que há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, o universo estava concentrado numa singularidade, num ponto. E nesse ponto havia o equilíbrio perfeito.
tudo que existia no universo fenomênico estava concentrado num ponto, numa singularidade. A teoria do Big Bang não explica esse ponto e nem fala como ele surgiu. A teoria do Big Bang explica exatamente o segundo posterior ao rompimento desse ponto, à explosão, ao início da expansão do universo. Hoje, a teoria da expansão do universo é a mais aceita pela física. A teoria do Big Bang, então, ela estuda exatamente o segundo posterior, o segundo seguinte da explosão, do rompimento, do desequilíbrio desse ponto inicial. Ela não explica quem botou o ponto, ou ela não explica como aconteceu esse desequilíbrio. Ela explica o segundo posterior. Então, como não explica esse início aqui, não é da teoria do Big Bang esse ponto. Agora, pensem comigo, se havia essa singularidade, se essa singularidade ela continha tudo que o universo tem, se ela continha toda a base da existência do nosso universo, que hoje é absolutamente monstruoso, é algo que a gente não consegue nem conceber do tamanho, quem é que desequilibrou isso? E mais, no desequilíbrio, como conseguiu fazer com que no universo nós tivéssemos mais elementos que possibilitassem a construção, a junção e a criação? Porque se a gente for parar para analisar na física, deveria ter o mesmo tanto de matéria e antimatéria. E a antimatéria aniquila a matéria. Então, em tese, pela própria origem, deveríamos ter a nova aniquilação de tudo que foi criado. Mas não, algo fez com que no desequilíbrio nós tivéssemos a criação. Essa sabedoria que desequilibrou, quem cuida dessa sabedoria ou quem explica essa sabedoria é exatamente a filosofia e a religião. Então somos nós que vamos trabalhar sobre esse desequilíbrio. A física estuda, ou as ciências naturais, estudam exatamente aquilo que nós sentimos no tempo, no espaço, sentimos no tempo e no espaço. E a religião, ela vai estudar aquilo que transcende tempo e espaço. Então ela vai estudar o que é perfeito, o que é infinito, ela vai estudar a vida. Ambas se complementam, ambas se ajudam, mas são diferentes. Então na própria ideia dessa sabedoria que rompe para o início da vida, nós já temos a compreensão de que a vida de Deus, ela continua, a vida de Deus, ela se projeta, há uma matemática por detrás de tudo. É impressionante como é que a vida se manifesta, é impressionante como a vida, ela é capaz de se manifestar de uma maneira impressionante. Não só a vida que eu digo, vida biológica, eu digo a expressão de todo o universo, que ele é infinito, vasto e tem tantas coisas lindas e maravilhosas para serem descobertos. Há estudiosos que hoje em dia defendem que se nós formos trabalhar estatisticamente a probabilidade da vida aqui na Terra ter surgido a partir do acaso, nós teremos que ter muito mais tempo de existência do universo do que simplesmente os 13,7 bilhões de anos. Porque para se chegar na complexidade das proteínas, do DNA, do RNA, nós precisaríamos de muito mais tempo para que o acaso chegasse. Então, hoje em dia se defende muito a ideia de que há uma sabedoria invisível que vai auxiliando para que as coisas aconteçam, não numa velocidade rápida, como a velocidade da vida humana, 80, 100 anos, mas numa velocidade muito mais rápida do que simplesmente se ficasse nas mãos do acaso. Nós começamos a enxergar no mundo fenomênico várias amostras dessa sabedoria infinita que gere. Gente, a matemática é impressionante. Como é que a química, a física, a matemática em si, elas conseguem demonstrar essa sabedoria, essa grandiosidade que já existe por detrás. Então pronto, explicado isso aqui, a gente pode partir para o segundo ponto. Estão perguntando se tem algum livro. Leia todos. Isso aqui é exatamente o entendimento. Eu vou trazer um livro que o professor Masaru Taniguchi explica isso. Mas isso aqui está basicamente na coleção Verdade da Vida, nos livros principais da Sei Chonoe, que nós vamos estudando e vendo isso daqui. Então eu estou trazendo para vocês um apanhado de muita coisa, de muita doutrina, para que a gente possa entender. Então trabalhamos a premissa, trabalhamos a ideia original. Então qual é a ideia original para que a gente possa entender? Exatamente que nós temos a realidade e a manifestação. A manifestação.
Então, a realidade é primeira, a manifestação é segunda. Por isso que nós afirmamos mundo da primeira criação, mundo da segunda criação. A realidade nós chamamos de vida que flui, nós chamamos de Deus, nós chamamos de sagrado, nós chamamos daquilo que você sentir que é o infinito perfeito. Por isso que a Seichonoye, ela sustenta que todas as religiões têm a origem em Deus, porque todas as religiões todas as religiões que pregam a vida, buscam manifestar o sagrado perfeito. Pelo menos nas grandes religiões, você não vê falando de Deus imperfeito, você sempre tem Deus na perfeição, na totalidade, na onipresença, na onisciência e na onipotência. Então Deus como ser supremo, como vida, como infinito, como perfeição. Então essa é a realidade. A manifestação, esse é o mundo mental, esse é o mundo da segunda criação. O mundo da manifestação, o mundo fenomênico, esse aqui é o mundo fenomênico, deixa eu botar aqui, ó, mundo fenomênico. Mundo fenomênico. Esse é o mundo dos sentidos. Esse é o mundo dos sentidos. Então, o mundo da manifestação, ele é um mundo fenomênico, ele é um mundo mental, ele é regido pela projeção da mente. Ele é basicamente um filme que passa da realidade. Então, o mundo da manifestação, ele é um mundo mental, ele é um mundo da projeção, ele é um mundo em que o infinito se manifesta na tela de tempo e espaço. Então, como se manifesta na tela de tempo e espaço, ele vai se desdobrando pela lente mental. Então, quanto mais limpa a lente mental, mais a realidade se manifesta no mundo fenomênico. Quanto menos a lente mental estiver limpa, menos a realidade vai ser captada. Então, o que a Seichonoye estuda? A Seichonoye estuda a realidade. É esse o foco de estudo da Seichonoye, é a realidade, e não a manifestação. Qual é o grande problema das pessoas? E das pessoas eu coloco religiosos e de todas as linhas, incluindo pessoas dentro da Seichonoye, confundem realidade com manifestação. Então, olham e veem a manifestação e acreditam que é a realidade. Quando nós fazemos isso, nós embaralhamos tudo. Por quê? Quando você olha a manifestação e acha que é a realidade, Deus deixa de ser perfeito porque criou um mundo todo avacalhado, Deus deixa de ser absoluto porque ele não sabe o que está acontecendo e você precisa da oração para lembrá-lo, e você tem um mundo imperfeito, o mundo do mais forte, você tem um mundo em que os justos pagam e os injustos prosperam, e nesse mundo da manifestação você fala, eu não consigo enxergar a justiça de Deus. É esse argumento que faz com que os ateus se deleitem em cima daqueles que têm fé. Por quê? Eles pegam a manifestação e falam, olha, se Deus criou essa manifestação errada, é porque Deus não existe. Porque quem é amor não pode fazer um mundo como o mundo que nós vivemos. Quantas pessoas estão falando? A pandemia é criação de Deus. Foi Deus que criou a pandemia. O coronavírus é fruto de Deus. Ora, por essa visão da Seichonoye, a gente consegue entender. A realidade é Deus. Deus é perfeito. A realidade é infinita. Na realidade existe doença? Impossível. Porque a realidade é infinita. Ela é perfeita. Se ela é perfeita, não existe doença no mundo de Deus. Só existe Deus. Ora, se na realidade não existe doença, o que é que está manifestando no mundo fenomênico? É a realidade ou fruto de ações mentais? Então, quando a Seichonoye fala que a doença não existe, a Seichonoye não está falando da manifestação. Quando a Seichonoye fala que a doença não existe, ela está falando do quê? Da realidade. Na realidade, a doença não existe, porque ela não foi criada por Deus. Então, qual é a natureza da doença? Realidade ou manifestação? Manifestação. Quando a gente fala, a doença não existe, a pessoa fala, como que a doença não existe? Olha o coronavírus, mais de não sei quantas milhares de pessoas já morreram no Brasil, não sei quantas milhares de pessoas morreram no mundo, e vocês vêm falar que a doença não existe? A gente continua afirmando, a doença não existe. Mas em que aspecto que nós estamos falando? Na realidade, não na manifestação, na projeção.
Na projeção tá aí, gente. Os hospitais estão cheios. Mas, como projeção, como manifestação, tem substância real na criação divina? Não. Logo, é um atributo mental. Por ser um atributo mental, mudando-se a mente, muda-se a manifestação. Logo, quando a gente muda a mente, a doença também muda. Ela se transforma. E nós temos não só a base filosófica para comprovar isso, como nós também temos a base científica, que demonstra isso daí. Se a matéria fosse pura matéria, simplesmente por ser matéria, uma estátua na rua também deveria ficar gripada na madrugada. Ela também deveria levantar de manhã e estava a estátua com coriza. A sua cadeira também deveria sentir as ações do calor e do frio como você sente. Então, nós somos compostos de carbono e os elementos que nos rodeiam também são compostos de carbono. Se tudo fosse simplesmente matéria, o teu armário também deveria sentir frio e o teu armário também deveria adoecer como você adoece. Porque a matéria que é composta do armário, você também é composto. Os mesmos átomos base do seu armário são seus átomos base também. Claro que a junção deles se altera. Uns formam madeira, metal, você forma organismos, tecidos vivos. Mas há algo que faz com que você tenha uma diferença ao ponto de que, aos estímulos externos, você tenha reações externas. E o que é que faz com que a matéria em você seja diferente da matéria da mesa, da cadeira, da sua parede, da sua casa, do seu carro? Exatamente a mente. Aonde entra a mente, a matéria reage de forma diferente. Na matéria inorgânica também a mente, mas a mente consciente, que tem a capacidade de trabalhar a manifestação e a projeção, é a mente humana. Por isso que quando a pessoa tem pensamentos de doença, manifesta-se doença na vida dela, e pessoas que não têm pensamentos de doença, elas ficam livres da influência de pensamentos ou de ondas de doença. É interessante. Se o homem fosse pura matéria, como muitos defendem, ao almoço simples, você teria aquela mesma comida e todo mundo que comesse aquela comida teria a mesma reação química. Mas não tem. E se nós formos conversar com o médico, ele vai claramente falar, não tem, porque cada um tem a sua particularidade. Ora, o que é particularidade? Se a matéria fosse pura matéria, como se apregou, se a matéria fosse simplesmente matéria, todo mundo deveria ter as mesmas reações químicas. E por que todo mundo não tem as mesmas reações químicas? Mesmo comendo o mesmo tanto, mesmo comendo a mesma comida e mesmo tendo os mesmos estímulos físico-químicos, por que as pessoas não ficam iguais? Exatamente porque há um elemento por detrás que trabalha, e esse elemento é a mente. Então, a mente muda a manifestação e a projeção. Como ela muda a manifestação e a projeção, a gente entende que o mundo fenomênico é um mundo sentido, é um mundo percebido pela mente e não pela realidade. Então, trabalhar a sua mente, voltando ela para a realidade, faz com que a sua manifestação e a sua projeção reflitam mais Deus. É aqui que está a base do pensamento da Seichonoye. Então não é um devaneio, não é uma coisa maluca que a gente trabalha. Pelo contrário, ela é extremamente lógica e nós temos respaldo. Quando a pessoa muda sua postura mental, ela muda a manifestação. Por quê? A manifestação ela é a projeção da realidade pela mente. Quanto melhor a mente, mais a realidade vai se projetar. Quanto pior a mente, mais a projeção vai ser uma manifestação daquilo que está na tua mente. Então, tem pessoas que se arrebentam porque a mente está arrebentada. E tem pessoas que abençoam ou são abençoadas porque a mente está ligada à realidade. Então, quando nós falamos que temos que ter o pensamento em Deus, exatamente, nós temos que ter o pensamento na realidade. E na realidade, doença não existe. Quem não consegue entender isso daqui, confunde as bolas e acaba falando errado. Uma vez eu conversando com uma colega minha, aí a pessoa perguntou o que é Seichonoye. Ela virou e falou assim, Seichonoye é uma mistura de todas as religiões. Eu falei, completamente errado. Seichonoye não é mistura de todas as religiões. Pelo contrário, Seichonoye tem doutrina própria, Seichonoye tem práticas próprias, Seichonoye é um ensinamento único. Só que identifica-se que em todos os ensinamentos há a mesma verdade. A mesma verdade. Jesus Cristo disse,
Em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, o reino de Deus está dentro de vós. Na oração do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ora, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. E Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós, é porque dentro de todas as pessoas habita a realidade, que é a vida de Deus. E quando nós trazemos o reino de Deus à realidade, manifesta-se no mundo fenomênico conforme a tua fé. Conforme a tua fé. O budismo, o islamismo, o cristianismo, todos eles pregam isso. Mas, pelos líderes ou pela visão que as pessoas foram tendo durante o tempo de confusão da manifestação com a realidade, começou a achar que Deus faz as coisas. Então vem tipo de coisa assim, tipo de argumento. Ah, Deus fez o coronavírus para punir os pecadores. Ora, então por que tem gente que cura? Então por que tem gente que resolve? Por que nós temos senhoras de 90 anos que se curaram do coronavírus e nós temos jovens de 26 anos que morreram? Então, como é que é feito essa análise de quem é pecador e quem merece morrer? É arbitrário, então? Que justiça que você tem nisso? E um outro detalhe, olha que interessante. Se a doença fosse criação de Deus, se a doença fosse algo criado por Deus, a maior blasfêmia era você procurar um médico. Ninguém se sente ruim ou com remorso por ir procurar um médico. Ah, eu estou doente, eu vou procurar um médico. Ninguém tem remorso disso. Mas se Deus tivesse criado a doença, buscar um médico seria a maior das blasfêmias. Por quê? Se a doença é vontade de Deus, como é que você quer descumprir a doença? E eu não vejo nenhum religioso preocupado em buscar Deus, em buscar médico. Por quê? Na cabeça dele fala, não, buscar médico está ok. Ora, mas quando você sustenta que Deus é o criador da doença, então você não pode procurar o médico. Porque você e o médico vão se tornar pessoas contrárias a Deus. Então vocês vão se tornar de Deus. Se Deus não dá doença, aceite-a com resignação. Ó, foi Deus que mandou, beleza. Tô aqui, vou curtir minha doença, vamos morrer sofrendo, tá tudo ótimo. Isso é muito mais coerente do que viver uma incoerência de que Deus mandou doença, mas eu vou procurar o médico. E ninguém sente que o médico é um pecador, ninguém sente que o médico é alguém ruim. Pelo contrário, todo mundo sente no médico aquela nobreza de alma daquele que busca te salvar, que busca te ajudar. Porque o que o médico faz? Ele utiliza as leis da projeção, as leis do mundo fenomênico, dos sentidos, para te ajudar a consertar a manifestação e voltar à realidade. Por isso que o ato do médico é algo sagrado. Por que ser médico é algo tão assim grandioso? Porque o médico ajuda as pessoas a expressarem a realidade. Porque se esse não for o pensamento por detrás, o médico deixa de ser alguém sagrado e passa a ser alguém anti-Deus. Porque ele vai blasfemar contra Deus tentando retirar a doença. Então, Deus não pune. Não é Deus que criou a doença. Então, a doença não é existência na realidade. Então, precisamos compreender isso. E o professor Masaru Taniguchi fala isso no livro Inexistência da Doença. Esse livro da coleção Masaru Taniguchi é o volume 5. O professor Masaru Taniguchi, ele traz muito bem. Olha só. Página 64. Deixa eu ver aqui o capítulo. O verdadeiro significado da inexistência da doença, é o capítulo. Ele fala assim, ó, a imagem verdadeira do homem é vida de Deus, portanto, só pode ser perfeita. A Seitione prega que a doença não existe, mas isso não se refere ao mundo fenomênico. Isso não se refere ao mundo fenomênico. Quando digo a doença não existe, muitas pessoas contestam dizendo, eis aqui a doença, ela existe, mas a existência não existência da doença não é questão de a doença estar manifestada no plano fenomênico. Então, o que o mestre está falando aqui? Não é realidade, é manifestação. A doença que nós enxergamos aos olhos é a manifestação e não a realidade. Então, no mundo criado por Deus, não existe pandemia. No mundo criado por Deus, não existe desgraça, não existe infelicidade, não existe pobreza, não existe desarmonia. O mundo criado por Deus, ele é perfeito, absoluto e eterno. Esse é o mundo da primeira criação. Essa é a verdade vertical que a Seitione ensina. A verdade horizontal é a verdade da manifestação. É o mundo fenomênico, é o mundo da projeção. Ele atua o elemento mental. E o elemento mental pode alterar.
Então, se na mente estiver negativa, se a mente estiver com pensamentos de desânimo, de ódio, de raiva, pensamentos de desarmonia, pensamentos negativos, pesados, esses pensamentos irão se condensar e manifestar-se-ão no mundo da projeção. Aí você terá a doença. É por isso que a doença pode ser curada, tanto por questões materiais como por questões mentais. Quando mudamos a mente, a doença a manifestação corrige e ela volta a refletir o que é a realidade. Então, quando a gente vê uma pessoa saudável e feliz, nós falamos que aquilo é a projeção perfeita da realidade. Então, é um fenômeno autêntico. Como nós vemos uma pessoa doente, uma pessoa pobre, uma pessoa em desgraça, nós entendemos que ali não está a manifestação perfeita de Deus, e sim uma manifestação mental. Então, nós falamos que ali é um fenômeno falso. Então, entenda, os sentidos, gente, eles nos enganam. Os sentidos nos enganam. O professor Marcelo Tencourt traz uma experiência aqui, eu vou ler para vocês, olha só. Ele fala assim, ó, os olhos físicos são órgãos bastante imperfeitos. Eles não veem o aspecto verdadeiro das coisas. Presta bem atenção, seus olhos físicos eles são feitos para ver o mundo de tempo e espaço, não o mundo infinito da realidade. Então eles não podem captar o que é infinito, eles só podem observar o que é finito. Como vimos, o lápis colocado num copo d'água parece estar quebrado no nível da água. Ele parece quebrado mesmo na imagem fotográfica. Pensamos, já que até a foto aparece quebrado, o lápis deve estar realmente quebrado. Mas ao retirá-lo da água, constatamos que ele está inteiro. Então, olha só que interessante. Eu estou com um copo d'água aqui, e eu vou fazer essa experiência, eu vou tentar, vamos ver se vocês conseguirão observar com a câmera. Nós estamos com um copo de água, uma caneta que vocês estão vendo que a caneta está aqui, ó. Ela está inteira, inteiriça. Quando a gente coloca na água, pela refração da luz, a gente tem a impressão que ela está partida, porque metade que está embaixo da água está diferente da metade que está acima. Então, nós podemos utilizar essa analogia como a caneta é o mundo da imagem verdadeira, é a perfeição criada por Deus. Quando passa pela lente mental, que seria a água, há uma refração dessa luz perfeita e nós observamos a caneta de forma imperfeita. Ela não está como a manifestação perfeita da caneta. Então, a caneta de dentro do copo d'água seria a caneta do mundo da projeção. A caneta fora da água seria o mundo da imagem verdadeira. Então, aqui, ó, para um canal e aqui para o outro canal. Tá vendo? Então, entender isso aqui, você entender. A caneta continua inteira, mas quando ela entra no mundo da projeção, no mundo mental, ela aparenta estar quebrada, ela aparenta estar imperfeita. É isso que acontece. No mundo da imagem verdadeira, o homem ele é perfeito, possui todas as virtudes, todos os seres humanos, todas as vidas manifestadas, todos os mundos, o mundo material, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo do homem, o mundo mental, todos eles são perfeitos, maravilhosos e prósperos. Mas, quando eles vão passar pela lente mental, manifesta-se, ora como imperfeição, ora como situações de calamidade, ora como situações de carência. Porque o que está com carência, imperfeição e falhas é a mente, não o mundo da realidade. Então, compreender isso é fundamental. Fundamental. Quando nós falamos a doença não existe, estamos falando do mundo da realidade, não no mundo da projeção. Mas, como o mundo da projeção ele é algo mental, ele não tem substância. O que é ter substância, gente? Não é ter matéria. Isso aqui, gente, é insubsistente. Se a minha mente deixar o meu corpo agora, em 24 horas eu já estou em processo de total desintegração. O que é que mantém o meu corpo junto? O que faz com que as células do meu corpo, do meu rosto, do meu olho continuem funcionando, que não apodreçam? A gente tem uma limpeza da pele, de 2 em 2 anos são trocadas todas as células do corpo. Olha que interessante. Se o homem fosse pura matéria, em 15 anos ele já teria todas as células do seu corpo trocadas. Ele seria uma nova pessoa.
Por quê? A célula que eu tinha aqui, a célula que eu tenho aqui não é a mesma de 15 anos atrás. Então eu seria uma nova pessoa. Mas por que meu rosto continua o mesmo? Por que a minha estatura continua a mesma? Por que eu continuo sendo a mesma pessoa? Porque uma mente me mantém. Há uma sabedoria por detrás que me mantém. Porque se nós fôssemos pura matéria, em 15 anos nós seríamos uma outra pessoa. Então, na hora que uma pessoa cometesse um crime, ela fosse presa, ela ia poder alegar: esse crime eu cometi há 15 anos atrás. Todas as células, incluindo os neurônios, que cometeram aquele crime, já não existem mais. Então, aquela pessoa que cometeu o crime, morreu. Aqui está uma nova pessoa. Se fosse pura matéria, o argumento dele teria razão. Teria fundamento. Mas por que a gente fala isso é um absurdo? Porque a mente mantém a individualidade. Como a mente mantém a individualidade, mesmo que você troque a matéria, você continua existindo. Você continua se projetando. Então, essa realidade mental é uma realidade dos sentidos. Olha que interessante. O teu olho não enxerga nada. O teu olho não enxerga. O que acontece? Isso aqui é muito interessante. Vou fazer um desenhozinho aqui, um adendo. Vou desenhar aqui, mas eu já apago. O teu olho aqui, ó, ele recebe a luz do ambiente. Essa luz do ambiente entra pela sua retina, ela fica de ponta cabeça dentro do seu olho. Nossa, o desenho aqui ficou péssimo, gente. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Aqui. Então, ó, o desenho ele entra e fica de ponta cabeça, a imagem fica de ponta cabeça, as ligações nervosas que estão no fundo do teu olho transmitem ao cérebro a informação pelas sinapses, que são as ligações químicas que o neurônio tem com o outro, os inúmeros, os pontos de transmissão de informação dos neurônios passam a informação de forma química e física. Então, por meio de impulsos elétricos, a informação chega até o cérebro, que interpreta e te dá uma imagem mental do que você está enxergando. Ou seja, o teu olho vê e os neurônios fofocam para o teu cérebro alguma coisa. Por isso que cada pessoa enxerga uma coisa diferente. Por isso que cada pessoa tem uma percepção. Por isso que cada maneira de ver o mundo é uma maneira peculiar. Tem duas pessoas que enxergam o mesmo fato. Cada uma enxerga de uma maneira diferente. Por quê? Cada um tem um cérebro, cada um tem uma mente que vê o mundo de uma forma. Então, os seus sentidos, eles te enganam. O tato, o paladar, o olfato, todos eles são manifestações, são aparelhos que nós utilizamos para enxergar o mundo, para sentir o mundo fenomênico. Mas o mundo fenomênico é simplesmente uma tela de tempo e espaço para projetar o que é perfeito. E não é a realidade. Ele projeta como quadros. Ele leva tempo. Por isso a expressão nunca consegue ser a totalidade do que é infinito. Logo, quando nós entendemos isso, nós compreendemos o que queremos dizer quando a doença não existe e o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Quando eu falo, o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso, eu falo, o homem é filho de Deus, eu sou filho de Deus perfeito e maravilhoso, a pessoa pode parar e falar assim, nossa, mas que arrogante da parte do João, como é que ele pode falar que ele é filho de Deus ou que alguém é filho de Deus, sendo que ele tem tantos defeitos? Quem é que tem defeito? O homem fenomênico, o homem que é sentido. Esse João carnal aqui tem defeitos? Tem, muitos. Tem que trabalhar? Precisa. Tem as suas limitações? Várias. Tem que progredir? Tem que expandir sua consciência? Sempre. É um João que precisa trabalhar, é um João que se não tomar banho vai feder, é um João que se não estudar vai ficar limitado, é um João que com o passar do tempo vai chegar à sua idade, a matéria vai começar a perder a sua capacidade, porque é o natural, é o momento de se despedir desse mundo e chegará a hora que ele partirá para o mundo espiritual. Poderá ficar doente. Esse João que sofre as consequências do mundo fenomênico, que é sentido, que é percebido, esse é o João realidade? Não. O meu eu da realidade, ele é um com Deus. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é absoluto, ele é eterno, ele nunca morrerá, ele nunca adoecerá, ele nunca sofreu, ele nunca sofrerá, ele não vive desarmonia, não vive carência, não vive nada de ruim. Esse é o meu eu da imagem verdadeira, que não se confunde com o meu eu fenomênico. Então, quando nós falamos o homem é filho de Deus, nós estamos falando do fenômeno, da manifestação, da projeção ou da realidade? É da realidade.
Então, quando a gente afirma todo homem é filho de Deus, nós estamos falando da realidade, onde não existe nada que seja ruim. E quanto mais nós conscientizarmos desta realidade, mais a mente passa a manifestar, a projetar o que é real no mundo fenomênico. Mais você passa a sentir. Ou seja, desde o momento em que eu comecei a praticar a Seichonoye, que eu comecei a buscar o mundo da primeira criação, que eu comecei a buscar a essência da inexistência da doença, da pobreza, da fraqueza, da limitação, do complexo, eu comecei a projetar na minha vida mais a realidade. Ou seja, eu comecei a progredir. Seichonoye, a palavra Seichonoye significa lá do progredir infinito. Ou seja, quando nós entendemos a realidade, nossa mente passa a manifestar o que é infinito. Nós começamos a progredir sempre e sempre. Então, entender e compreender isso é fundamental. E nós conseguimos perceber que, por mais lógico, por mais fechado, por mais perfeito que seja o mundo fenomênico nas leis que aplicam, elas são toda hora influenciadas pela lei mental. É por isso que muitas vezes a gente tem tal fato é isso, perfeito, fechou, matemático, mas quando a gente vai ver na utilização, na prática, nem sempre é assim que acontece. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi fala na página 61. Se alguém deseja conhecer realmente a verdade pregada pela Seichonoye, precisa saber distinguir entre imagem verdadeira e o fenômeno. Precisa distinguir o que é imagem verdadeira e fenômeno, porque se não distinguir, não vai conseguir entender quando a gente fala que a doença não existe, a morte não existe. Quando a gente fala que a morte não existe, a gente está falando da realidade, gente. A expressão fenomênica, ela nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Isso é o caminhar da vida fenomênica, não é a realidade. A sua vida que habita o seu interior nunca morrerá. Agora o teu eu fenomênico vai morrer, ué. Vai morrer, isso não tem a dúvida. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. O eu fenomênico, mas a minha vida jamais. A minha vida jamais passará por limitações. A minha vida jamais passará por qualquer tipo de infelicidade, porque a minha vida é vida de Deus. Essa é a premissa, essa é a base com que se constrói. Ou você acredita que Deus é Deus, ou você não acredita em Deus. Porque ser incoerente de acreditar em Deus e acreditar que toda a falha da criação vem de Deus, é você confundir a projeção com a realidade. Deus está na realidade, Deus não está na projeção. Quando a sua mente reconhece Deus, Deus entra na projeção. Aí manifesta-se o fenômeno autêntico. E para que nós conseguimos enxergar a realidade, que não é perceptível aos sentidos, como é que nós fazemos para enxergar a realidade? É por isso que praticamos na Seichonoye a meditação contemplativa chamada Shinsokan. Durante a sua prática, em primeiro lugar, mentalizamos: neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. 5 sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Removendo os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, a pele, enfim, eliminando todos os sentidos, a vida se torna-se nua e toca diretamente a vida. Nesse instante, conhecemos a imagem verdadeira do homem. É aí que entendemos que a imagem verdadeira da nossa vida é vida de Deus perfeita. É essa a grande filosofia da Seichonoye. É aí que está o suprassumo do entendimento filosófico e espiritual que nós buscamos, que nós almejamos, que nós perseguimos e que nós praticamos. Exatamente porque é empiricamente comprovado. Como é que é esse empiricamente? Aquele que mudou a sua mente, muda a sua vida. Aquele que transformou seus sentimentos, muda a sua manifestação, a sua projeção e manifesta a realidade. É aquele famoso, nossa, ele se transformou. Exatamente porque é possível transformar, é que nós compreendemos. Só é possível modificar porque algo de bom já existe dentro. Porque se não existisse, era impossível. Se a essência do homem fosse pecado, seria impossível ele modificar. Mas por que é possível modificar? Porque a essência do homem é a realidade e nunca a imperfeição. É exatamente porque a essência do homem é o absoluto Deus sagrado e infinito, é que ao homem é sempre dada a chance de mudar a sua projeção, a sua manifestação e fazer do mundo fenomênico a expressão
do nosso verdadeiro Deus. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai trocando figurinha e, se for o caso, num outro momento eu abordo mais. Mas nunca se esqueça, a doença não existe porque ela não foi criada por Deus. Ela faz parte da primeira criação. E o mundo fenomênico é o mundo da segunda criação, é o mundo da projeção mental, onde os pensamentos é que influem. Se a humanidade hoje está colhendo uma pandemia e uma morte em massa, é exatamente porque a humanidade tem mantido na mente coletiva pensamentos ruins, destrutivos, pensamentos agressivos, pensamentos negativos nos seus mais variados espectros. E exatamente porque acumulou isso, manifesta-se em forma de tragédia, manifesta-se em forma de doença e pandemia. Aquelas pessoas que estão com a mente purificada, elas ficam fora dessa vibração. Aquelas pessoas que precisam aprender, elas acabam adentrando dentro dessa vibração. É por isso que nós temos em o mesmo núcleo familiar pessoas que adoecem e pessoas que não adoecem. Porque se o homem fosse pura matéria, era inevitável todo mundo adoecer. Mas por que algumas pessoas são exatamente fortes a determinadas situações e outras não? É exatamente porque tudo é um reflexo mental e não uma realidade absoluta. Porque se fosse realidade, era impossível alterar. Mas a realidade está além dos sentidos. A realidade é Deus. E a Sentinela afirma categoricamente, com coragem, de forma direta e muito, muito na lata. Só existe Deus e o que vem de Deus. O homem é perfeito porque o homem está no seio de Deus, está na vida de Deus. O homem é a perfeita criação de Deus. O restante, percebido, sentido, observado, escutado, cheirado, degustado, tocado, é simplesmente projeção mental e não a realidade. Ok? Vamos então agora fazer a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa sentir o mundo da realidade primeira cada vez mais. Para que a gente possa sentir o mundo de Deus cada vez mais e possamos compreender ainda mais o porquê que a doença não existe. Porque ela não é criação de Deus. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentados na ponta da cadeira, pés, calcanhares juntos, logo abaixo do bumbum, coluna ereta, respiração lenta e vagarosa. Vamos exatamente elevar os nossos pensamentos para que possamos enxergar com os olhos mentais a realidade de Deus. É por isso que no início da meditação Shinsokan nós falamos, neste momento eu deixo o mundo dos 5 sentidos. É por isso que nós falamos, porque o mundo dos 5 sentidos é o mundo da projeção e nós precisamos entrar no mundo da realidade. E o mundo da realidade é um mundo eterno, onde só existe o bem, onde só existe a verdade. Este é o mundo criado, este é o mundo perfeito de Deus. Então, olhos fechados, levemente abertos para que a luminosidade adentre, respiração lenta, profunda e vagarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Sentinela para indicar o caminho dos céus e da terra protegido. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus,
É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado. Agora visualizemos com os nossos olhos espirituais a perfeição de Deus, imanente em todo o universo, pronta para se manifestar, aguardando somente que a nossa mente permita que a realidade se projete no tempo e espaço.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. O Brasil perfeito, o Brasil da realidade. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o sempre. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o sempre. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial, o planeta Terra repleto de luz e amor da realidade. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Farei novamente a reverência, exatamente ao quadro que simboliza a imagem verdadeira, o mundo perfeito de Deus, uma reverência. Então, o dever de casa desta semana vai ser fazer a meditação Shinsokan, porque a meditação Shinsokan é exatamente a prática mais forte que nós temos para visualizar o mundo da primeira criação, o mundo da realidade. E o segundo, nós vamos usar a repetição. Nós vamos repetir exatamente para nós criarmos o sentimento, para nós criarmos a convicção dessa nossa natureza. Então, o que nós vamos repetir todos os dias? O seguinte: sou saudável, sou vida, sou espírito, sou filho de Deus, Muito obrigado. Eu vou colocar aqui MO. MO significa muito obrigado. Então você vai repetir, pode colocar 300 vezes por dia. Repita isso aqui. Sou saudável, sou vida, sou espírito, sou filho de Deus, muito obrigado. Ou sou filha de Deus também, gente. Pode botar os azinhos aqui. Então, repetir isso daqui 300 vezes por dia, para exatamente você ir criando a convicção. Sou saudável, sou vida. Mas, preletor, eu estou doente. Quem está doente é a sua projeção, nunca a sua realidade. Então, você vai estar aqui com essas frases, reconhecendo a sua natureza divina, reconhecendo a sua realidade, reconhecendo o seu Deus interior. Então repita com bastante fé, com bastante alegria, com bastante convicção. Sou saudável, sou vida, sou espírito, sou filho de Deus. Muito obrigado. Repita, repita e vá gravando dentro de você exatamente a convicção de que o seu eu interior ele é perfeito, ele é inadoecível, ele é vida provinda de Deus. Logo, quanto mais você reconhecer a realidade, mais a realidade passa a se tornar também projeção. E quando se projeta, realiza-se bem a justiça e a misericórdia, assim ajusta-se todo em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Quando Deus se manifesta, quando a realidade se manifesta, a vida fenomênica se corrige. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. Perdoem se acontecer algum problema técnico alheio à nossa vontade, mas abençoo profundamente vocês essa semana e espero que a mensagem tenha sido muito proveitosa. Meu muito obrigado, um beijo no coração, feliz semana e vamos juntos em oração. Até mais, muito obrigado.